vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. O que eu suportei, e ainda adorar, e ainda adorar, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Muito bem, você ficou ligadinho aí com a gente no programa com a Igreja Viva, né? Com o Lorival. E agora a gente vai começar a Escola de Sabedoria, todos os sábados às 8 horas da noite aqui na igreja. Por conta dessa pandemia e dessas ordens municipais que temos, estamos pela internet. Pega aí o seu caderno, sua caneta e anote, porque o aprendizado será bastante grande em sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Escola de Sabedoria a partir de agora. Boa noite a todos, paz seja convosco. Vamos iniciar hoje falando de como se tornar amigo de Deus. Acho que é um assunto legal, né? Vamos iniciar então lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Que diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos então salvos por sua vida.
A nossa reflexão seria em o quanto é importante para nós estarmos perto de Deus. O quanto é importante para mim e para você. Quando iremos orar a Deus, o quão importante é falar com Ele, ou só falamos das nossas necessidades? Ou quando não precisamos nada, o que pensamos sobre Deus? Aí eu poderia perguntar, você ama a Deus? Você conhece a Deus? O que diríamos? Porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, a palavra diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e este foi chamado amigo de Deus. A ocasião que Deus decide, destruir Sodoma e Gomorra lá, ele fala, acaso poderia eu esconder isso do meu amigo Abraão? Seria interessante nós pensarmos como se tornar amigo de Deus, como se achegar a Ele, como falar com Ele, como estar perto dEle, como ter a revelação dEle. E para isso eu queria usar um texto de Salomão, que fala das 3 dobras, fala de um relacionamento, para a gente entender algo um pouquinho distinto. Lá diz assim, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, eu vou citando o versículo aí, o capítulo, para você que estiver nos acompanhando e tiver o desejo de fazer as suas anotações. E diz assim: Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, pois o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Aqui fala de um relacionamento. Eu vou ler agora desde o versículo 9, para a gente compreender a questão de se relacionar e de como o texto se transforma dentre 2 pessoas para 3, mas não descreve como seria isso. E diz assim do versículo 9 do Eclesiastes 4, a nossa base seria o versículo 12, mas para ficar bem compreendido diz assim: Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga ou pagamento o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o outro, o seu companheiro. Aí, porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aquentará? Até agora a gente viu 2 pessoas, não é, Alessandro? Sim. 2, fala sobre um relacionamento de 2 pessoas. Mas aí entra o versículo 12, nos chamando a atenção assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, pois o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. E a gente precisa da revelação da palavra de Deus para a gente chegar a uma compreensão do que esse texto vem nos dizendo. E é muito interessante a gente compreender a questão de um relacionamento, porque um relacionamento a gente conhece a outra pessoa. E eu queria chamar a nossa atenção assim: você conhece a Jesus? Aquele que a palavra de Deus vem dizendo lá em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele, no Filho, cresce, viesse a ter a vida eterna. E eu pergunto a você: você conhece o teu Cristo? Você conhece o teu Senhor Jesus? Você conhece o Senhor Jesus? Aquele que muitos dizem que morreu, mas ele se apresenta na Bíblia dizendo: eis que estou vivo. Quando João revela que ele foi arrebatado em espírito. Por que eu pergunto se você conhece o teu Jesus? Para a gente entender como se tornar amigo de Deus, em base nas revelações da palavra. Porque em Mateus 11, a partir do versículo 25, Jesus fala que ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e a quem o Filho quiser se revelar. Mas a questão é que esta revelação ela vem pelo Espírito Santo. Porque Jesus falou que ele iria, mas não nos deixaria só. Ele enviaria o Consolador. E é o Espírito Santo quem nos revela tais coisas. Porque observe comigo o livro de Lucas, você que pode abrir a sua Bíblia aí, o livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 e 26. Sobre a pergunta: você conhece o teu Cristo? Porque lá a gente vai ver a história de um ancião, de um senhor, de um homem já avançado em idade,
que ele frequentava o templo embasado numa promessa, numa profecia, numa palavra, numa resposta que ele vinha em busca e que Deus tinha dado a ele. E no versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, que era piedoso e que esperava a consolação de Israel. E quem que estava sobre ele? Está com a Bíblia aberta aí, Jaco? Eu abri agora. Qual que é o versículo? Lucas capítulo 2, versículo 25. Observem comigo, ó. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E quem que estava sobre ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fazia algo ali, naquele coração daquele homem. E aí o 26 nos diz assim: e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo, sem conhecer o Cristo, sem saber quem era o Cristo. E aí a gente precisa saber que é Deus quem deseja se revelar a nós através do Espírito Santo, para que conheçamos o Pai, para que conheçamos o Filho, para que saibamos a obra de Deus descrita na Bíblia, a qual vai nos apresentar a sua revelação, a sua vontade. E o versículo 27 aí de Lucas 2 diz lá para nós assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Então agora a gente consegue entender o povo dizendo que queria estar na igreja e com esse tempo aí não pode, porque o Espírito Santo nos impulsiona a querer um relacionamento com ele, a nos chamar a atenção de que precisamos orar, de que precisamos louvar, de que precisamos adorar, de que precisamos estar perto de Deus, tornando-se, sim, o amigo dele. E aí a gente entende ali no versículo 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, os pais, José e Maria, né, a quem foi concedida a criação ali de Jesus, ali, quem foi entregue, diz lá, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requereria o costume da lei, que era apresentar a criança ao templo, ao 8º dia, lá, toda aquela questão que envolve lá o princípio da lei, o versículo 28 nos informa assim: ninguém contou a ele, ninguém conversou com ele ali, nem José, nem Maria, ninguém falou com ele, mas ele, observa o versículo 28, Simeão tomou o menino nos braços, louvou a Deus e disse: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Porque, para quem não sabe, o próprio nome Jesus significa aquele que salva ou a salvação. Então, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos. Que traz o que para nós, Jaca? Está escrito lá no 32? Deixa eu voltar lá porque eu estava em outro livro aqui. Você começou a ler aí Lucas e eu estava lendo lá, me veio à mente agora João. Na João 17 tem a oração de Jesus, né? Exato, nós vamos usar essa oração aí também. Eu ia perguntar se você ia ler, porque tem me veio à mente João na oração de Jesus, e eu saí do Lucas 2:32. Eu não sou um bom aluno, eu já estava fora do caminho. Faz parte, a palavra fala com a gente. Os 2 discípulos de Emaús, né, quando eles conversam sobre a palavra de Deus, que Jesus aparece a eles no caminho e fazem eles retornar para onde tinha sido a descrição que era para eles permanecer. Eles diziam a Jesus, né? Eles diziam um ao outro sobre Jesus quando Jesus sai do meio deles. Não nos ardia no nosso coração a palavra sobre a revelação que nos veio à mente? Porque é na nossa mente que tudo vai se trabalhar, né? Mas essa revelação, essa palavra, quando ele diz ali no 31 que preparaste a vista de todos os povos, essa revelação, essa salvação que é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas, nós o conhecendo e sendo amigos dele, traz luz para a revelação, não é, Jaca? A versão que eu tenho aqui é uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, para a glória do teu povo de Israel. Exato, porque aqui na minha versão que diz assim, revelação para a luz dos gentios, que seria todo aquele que não é o povo de Deus declarado ali, né? Quando a gente começa a estudar a cultura do Velho Testamento, principalmente, onde há a distinção ali do povo de Deus, né? Mas ali fala um detalhe muito importante da revelação, que é o finalzinho, né, do 32, que diz lá que é revelação aos gentios para a glória de Israel, povo de Deus. E aí a gente começa a observar
quem é o Cristo? Então a gente deve, pelo menos eu quando eu estou estudando, quando eu estou lendo a palavra de Deus e fazendo as minhas anotações, eu começo a pensar, mas o que a revelação de Deus tem que fazer na minha vida? O que ela faz na tua vida? O que ela faz na nossa vida? Porque a Bíblia diz que é para nós meditarmos, lermos e falarmos sobre ela, né? E aí eu fiz uma anotação aqui assim, a revelação de Deus transforma a vida para a glória do próprio Deus e não para nos agradar ou agradar a alguém mais importante do que ele. Porque Jesus, quando ele estava ensinando o que já está escrito na própria palavra de Deus nos 5 primeiros livros lá, é o quê? Que amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu conhecimento e com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Então, a revelação de Deus transforma a nossa vida para a própria glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, diz que tudo é para a glória dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E não para nos agradar ou agradar alguém próximo a nós. Pois isso tudo é dele, é para ele, dele são todas as coisas. E hoje eu poderia dizer a você que escuta, ao próprio Alessandro que está aqui do meu lado, Deus te ama. Sabia disso? Sabia. E a palavra de Deus diz assim ainda, que Deus te ama tanto quanto ele amou Jesus. Jesus traz isso daí para nós. Nos deixa informado na palavra dele. Agora a gente entra no Evangelho de João, que já estava lendo lá. E justamente na oração lá sacerdotal, em João capítulo 17. Mas compartilhe aí, Jaco, o que a tua mente maquinou aí, o que você entendeu, que você... Não, eu estava falando de quando ele foi sendo apresentado no templo, né? Exato. Então daí me veio João 17, onde Jesus faz uma oração pelos discípulos e também por todos aqueles que não viram ele, né? E como ser humano, né? Ele diz assim no versículo 1 eu estava lendo, né? Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. E o que é a vida eterna? Daí vem o versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e que conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. E qual que era a pergunta que eu fiz no início? Quem é Jesus. o teu Jesus? Quem é o meu Jesus? Quem é esse Jesus Cristo que a gente tanto fala? Mas para a gente saber isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ser amigo de Deus, né? Porque Jesus falou, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E aí, olhando esta oração sacerdotal, a gente observa ali o pedido de Jesus, que está no versículo 4, que ele diz lá: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Sendo para nós aí o exemplo, né? Porque Jesus veio e falou para nós o quê? Ide, pregai o Evangelho, batizai os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai a eles os mandamentos. E para isso serve a nossa escola de sabedoria, né? Que não é apenas o saber, mas é o cumprimento daquilo que se aprende dentro da sala de aula, dentro do local onde se ocorre o ensino. E aí a gente começa a observar que esta revelação, ela tem que fazer algo na nossa vida, porque agora a gente aprendeu que Deus nos ama. E quando sabemos do amor de Deus por nós, temos certeza de que fazer a vontade dele é muito mais importante. De que concluir, assim como Jesus ali no versículo 4, concluiu toda a obra, consumou toda a obra que foi confiado a ele a fazer. Mas como que isso começa? Isso começa no versículo 1, quando ele diz o que o Jaca acabou de ler ali. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne. Mas Jesus, quando ele fala sobre esta glória, quando ele fala glorifica o teu Filho, e Deus o glorifica, Jesus, mais para frente do texto ali, ele faz um negócio com essa glória. Ele fala para o Pai, vamos dizer assim, não está escrito dessa forma, mas é como se ele chegasse a Deus e dissesse assim: viu, Pai, aquela glória que o Senhor me deu, que eu pedi, o Senhor conferiu a mim novamente, eu fiz uma coisinha aí com ela. Eu dei aos meus que o Senhor me deste. E aí, aonde que a gente entende isso?
A gente compreende isso daí ali em João, capítulo 17, onde a gente está, lá no versículo 23. Observe comigo lá, você que está acompanhando aí, o que ele diz. Enquanto eles vão procurando lá o João, a pastora Nelci deu um comentário aqui. Na oração de Jesus nós estávamos lá. Ele nos alcançou antes de nós existir. E é o João 17:20, né? Que diz assim, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim. Vão ainda crer em mim. É uma forte palavra, né? É uma palavra direta aos nossos corações. No versículo 23 ali, ele revela aquela questão do cordão de 3 dobras. Como que isso acontece? Né? Como que eu me fortifico? Como que essa soma de 2 acabou dando 3, mas não apareceu o terceiro, só simplesmente deu o resultado? Acontece tudo no 22 ali, que ele fala assim para Deus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós somos. Aí entra a conta, eu neles, tu em mim, e o que mais diz ali? E eles sendo aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como? Como amastes como a também mim. me amas. Então nós somos amados como o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele determina naquela ocasião que ele está falando da palavra e os discípulos chegam: Senhor, a tua mãe, os teus irmãos estão ali fora. Ele vira: não, minha mãe, meus irmãos estão aqui dentro ouvindo a palavra, porque todo aquele que é próximo, que é amigo, que é chegado dele, está sempre focado na palavra, né? Vivendo a palavra. Por quê? Vamos dizer, num tempo que nem esse que estamos vivendo, com essa questão aí que não podemos nos reunir, qual seria a opção a tomar? Ezequiel fala que Deus procura alguém que se coloque na brecha a interceder pelo povo. E o que poderíamos fazer pelo povo? Como entender quem é esse Jesus para nós, observando esta revelação que compreendemos? Por exemplo, observando ali, quando Jesus fala o que a pastora Nelci comentou aí, né? Se a gente observar ali, desde o 17, ele diz assim para Deus, quando ele está fazendo esta oração, ele diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Mas não rogo, aí entra o que a pastora citou, mas não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. O que a palavra traz aos nossos corações? A revelação de que, o ouvir da palavra, da pregação da palavra, somos alimentados de fé. E por fé podemos chegar a Deus. Tanto que o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, começa dizendo que é necessário aquele que se aproxima de Deus antes crer que ele existe. Né? Que é uma conta lógica, né? Primeiro eu tenho que crer que Deus existe para me chegar a ele e pedir algo. E como que foi para Simeão? Aí entra o Lucas novamente, onde a gente estava, capítulo 2, versículo 34, onde ele diz assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento ou erguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua própria alma. É o que ele vem falando ali. E daí ele nos conta ali o versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, e era muito idosa e tinha vivido com o seu marido 7 anos e depois de se casar, e então permanecera viúva até a esta idade, de 80 anos, e nunca deixava o templo. E agora é o que a gente vive, né? Saudade de estar lá dentro, de estar cultuando, glorificando a Deus junto com os irmãos. Mas ela fazia algo, ela adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. Dia e noite. Que é o que a gente
precisa aprender a desenvolver nas nossas vidas. Mas como que eu poderia fazer isso? Como que eu poderia adorar e orar a Deus dia e noite? Vamos dar uma olhadinha. Agora eu começo a passear na palavra. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23. Hoje o pessoal está fazendo pergunta e comentário, já que eu Por enquanto tudo não. quieto. Você que tem alguma dúvida a respeito do assunto, quer ou apenas compartilhar informações que você tem aí em sua mente, só manda lá no Facebook ou nos comentários do YouTube mesmo, você que está pelo YouTube. Tem do ladinho ali, você pode participar conosco. Tem uma palavra aqui, daí, como você diz, a gente começa a passear pela Bíblia. Né? Não é um passeio, eu acho, encontrando informações, né? Isso. Salmos 1:1, né? Eu acho que nesses dias aí em que estamos vivendo, quem quer ser feliz, lê Salmos 1:1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite, que é basicamente o que a profetisa Ana fazia no templo. Né? Dia e noite, né? E isso era a forma que ela adorava o Senhor, né? Às vezes a gente pensa, não, mas eu queria adorar a Deus no culto lá e não pode agora por causa dessa questão aí que foi ordenado para não se reunir. Mas existem outras formas, né? A gente começa a ler a Bíblia e começa a aprender que existem outras motivações, outras formas de se achegar a Ele. Por isso que o próprio livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, lá, se não me engano, diz para nós que é chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, ó pecadores. Então ali já está dando uma informação que quando a gente for falar com Deus, já é para a gente se arrepender. Já é para a gente cumprir a mensagem de Jesus que durou os 3 anos e meio, né, de pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento tem de muita valida e muita importância nesse ponto. E agora você me lembrou que nas redes sociais está muito sendo comentado, né, que esses dias, essa época, exatamente neste momento, por causa de tudo que está acontecendo, é Deus dizendo, é tempo de se arrepender, é tempo de se arrepender. Mas João Batista já pregava isso. E aí veio Jesus pregando isso, o arrependimento. Ou vamos antes um pouquinho, Jonas pregou isso em Nínive. Então, Deus não está começando a falar agora, Ele tem falado já há muito tempo. Desde sempre, Hebreus lá, quem gosta de ler a Bíblia, Hebreus 1, a partir do capítulo 1 lá, você vê que Ele falava pelos profetas, e agora nos fala pelo Filho. Verdade, lá em Hebreus capítulo 1, isso daí, né, Jaca? Muito interessante. E o Filho quer nos falar. Muito. E muito. E aí quando a gente observa ali o livro de Jeremias, quando a gente está procurando se achegar a Deus, quando a gente faz a nossa parte, fica uma instrução para nós ali dizendo assim: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. E quando a palavra fala de caminho de Deus, a gente observa que esse caminho de Deus, ele está no singular, né? Porque sim, Jesus afirmou o quê? Que Ele é o caminho. O único caminho que nos leva ao Pai. Mas quando trata dos nossos caminhos, aí é no plural, porque nós sempre temos mais de uma opção, mais de uma escolha, né? Até se não vigiarmos, naquele dia teremos 2 opções, né? Naquele dia nós poderemos escutar: vinde bendito de meu Pai para o gozo eterno, ou apartai-vos de mim para o fogo da ira, né? E cabe a gente dizer, estamos sendo amigos ou não? Conhecemos realmente ou não? Porque Colossenses capítulo 3 diz: aquele que conhece a Cristo anda como Cristo andou. Paulo também fala, né, em 2 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não está falando para imitar Paulo, está falando para imitar a Cristo assim como ele imita. E aí, a gente está preparado? Porque eu queria ler junto também os Salmos 89, para a gente entender que a palavra de Deus não volta atrás.
A palavra de Deus foi dada, já foi mencionada, e a gente precisa compreender muitas coisas. E no Salmo 89, versículo 26, nos traz uma informação muito precisa, que diz assim: é um salmo de Davi, e ela fala dessa forma: Ele me invocará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. Conservá-lo-ei para sempre a minha graça, e firme com ele estará a minha aliança. Só que o que a gente deve observar preciosamente é o versículo 33, que Deus diz assim: Jamais retirarei dele a minha bondade, e nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, e nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, se Deus disse que nos ama, e por amor a nós, porque Ele não está dizendo ali que ama eu, que amo o Jaca, a Bíblia diz ali que por amor ao mundo, e nós estamos nesse mundo, por amor ao mundo, Ele deu o seu único filho. Lá em Apocalipse, por exemplo, diz que Deus deu um filho para comprar muitos filhos a preço de sangue. Né? Através do sangue de Jesus ali, Ele adquiriu muitos filhos. E é interessante também a gente ver um outro salmo de Davi, que está lá no capítulo 55, versículo 22, que nos orienta muito, e vamos dizer assim, num tempo como este, a gente entregar a nossa vida a Deus. E diz ali o Salmo 55, versículo 22, diz lá: Confia os teus cuidados, ou os teus caminhos, ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que este justo seja abalado. E o que a gente iniciou lendo? Não foi Romanos, capítulo 5, versículo 10? Que ainda quando éramos injustos, fomos transformados em amigos de Deus, porque daí vem Romanos capítulo 8 dizendo que nós somos justificados em Cristo Jesus. E daí no versículo 10, tornando para entender a outra parte do versículo, dizendo que através de Jesus fomos reconciliados com Deus, fomos aproximados de Deus, fomos achegados a Ele. E aí a gente compreende o peso da palavra de Tiago, capítulo 2, versículo 23, que fala lá de Abraão ser o amigo de Deus. E aí a gente entende que a gente também pode, que nós também podemos. Mas e o que fazer então? Não seria interessante imitarmos a profetisa que a gente viu ali em Lucas? E o que a Bíblia nos diz? No Salmo 95 diz assim: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Quem é a salvação que o Simeão apresentou ali? Não seria o próprio Jesus Cristo? Quem revelou a ele? Não foi o Espírito Santo? Por isso que a gente começa a compreender muitas passagens da Escritura. Porque o Espírito Santo vem trazendo ao nosso coração a luz do entendimento, vem trazendo ao nosso coração a luz da sabedoria, vem trazendo a nós a revelação plena da palavra da verdade, e aí a gente compreende. E aí quando a gente chega, por exemplo, numa leitura da Bíblia ali em Efésios 1,13, Paulo fala assim: ouvindo porventura alguém o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foi selado com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você leu e que você começou a entender, você já está selado. É só deixar Deus agir. É só deixar a palavra de Deus trabalhar no nosso viver, transformar a nossa vida. É só a gente buscar essa revelação segundo a palavra de Deus. Como a gente vê lá em Lucas, a partir do versículo 28. Quando o Simeão, ele simplesmente chega e pega Jesus no colo, olha para o alto, né? E vai falar com Deus e diz: ó soberano, como prometestes, agora já pode despedir o teu servo em paz. Né? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. E ele estava segurando o próprio Jesus Cristo nos braços. E aí a gente compreende. Quando Davi, pela segunda vez no Salmo 95, só que agora no versículo 6, ele fala: vinde, adoremos e prostremo-nos, e ajoelhemo-nos diante daquele Senhor que criou os céus e nos criou,
E quem é ele? Ele mesmo apresenta no versículo 7, dizendo assim: ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas das suas mãos. Como que a gente pode ser amigo de Deus, Jaca? Como que a gente faz para ser amigo de Deus? Levando uma vida de santificação também. Buscando, né, essa santificação, né? O que mais que a gente poderia fazer? Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Como que a gente vai crer em Deus? Não seria a gente fazendo o que você falou no início, meditando na palavra? Observando a letra ali? E não seguindo a letra, porque a Bíblia diz para nós não seguirmos a letra. Mas a gente observar a palavra de Deus, porque a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Mas como que eu vou separar isso, então? Aí entra Jesus nos trazendo a revelação de novo, porque ele diz em João capítulo 6, versículo 60, 63 ali, se eu não me engano, dizendo, e ele fala bem assim: a minha palavra é Espírito e vida. O que ele está dizendo? Aquele que presta atenção em mim, que presta atenção no que eu falo, recebe a salvação, recebe esta revelação. E aí o que diz ele? Que a palavra dele é Espírito e vida. Então, a hora que estamos lendo a palavra de Deus, o Espírito vem trazendo-nos a vida por detrás da letra. E aí a gente vai entendendo e tendo a compreensão. Porque o que Paulo faz por aqueles que estão se achegando a Deus, por aqueles que estão buscando ser amigos de Deus? No mesmo livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, ali, se não me engano, ele diz que precisa orar por aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, para que aqueles que têm ouvido a palavra de Deus recebam espírito de sabedoria e espírito de entendimento, para que tenham plena compreensão de quem é Jesus Cristo. Porque a gente precisa saber. A gente conversa com pessoas e tem pessoas que afirmam que Jesus é um arcanjo, que Jesus é um anjo, que Jesus é esse e aquele. Mas a gente vai ler o livro de Hebreus, que o Jaca citou ali, dando sequência ao texto que o Jaca falou ali, que antes Deus falava pelos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho, Filho do seu amor. A sequência do texto ali é que ele diz assim, que a nenhum anjo ele chamou de filho. Sim. Né? Então aí a gente já consegue entender que Jesus não é um anjo, que Jesus não é um arcanjo, porque arcanjo seria uma classe de anjos, né? Então a gente vê que Jesus é sim o Filho de Deus, como a Bíblia destaca. Até se a gente for observar ao pé da letra aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, quando vai se tratar do Filho de Deus é com F maiúsculo, né? Fazendo separação mesmo, mostrando que ele é o unigênito do Pai, como quando João Batista batiza ele, né? Uma voz brada dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem sinto alegria. Por quê? Porque em João, Jesus, ele apresenta a Deus, né? Toda a obra que me deste está consumada. Eu fiz, eu concluí, tá feita. E como que a gente vai observar a questão do cordão de 3 dobras? Ser cheio do Espírito Santo, né? Para a gente ser um em Deus, na perfeita unidade. Abre comigo lá, se você puder, em Efésios, capítulo 4. Para nós entendermos a questão de como Deus opera. Nós não vamos entender tudo, mas a gente pode aprender muita coisa, né? Porque quando Jesus começava a falar ali em nessa passagem de João 6, o povo começa a se dispersar, ele vira para os discípulos e pergunta, né? Querem vós também ir embora? E aparece o Pedrão lá, né? Para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E é essa palavra de vida eterna que no próprio Evangelho de João, em capítulo 5, versículo 39, que Jesus diz que tudo fala sobre ele, tudo é dele, né? Então a gente precisa entender. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, vai nos contar algo sobre o que nós lemos em Lucas capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês novamente Lucas capítulo 2, que eu estou com a outra Bíblia aqui aberta também. Em Lucas capítulo 2, só para a gente entender o que está escrito lá em Efésios. Em Lucas capítulo 2, versículo 27, diz assim, está falando do Simeão ali, né? Que foi revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, né? O 27 diz assim, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Mas como que eu sou cheio do Espírito Santo? Aí entra Efésios, capítulo 4,
Vamos ler o versículo 4. Eu tinha pedido 5, mas vamos ler o 4. Ele começa a dizer sobre o Espírito ali, né, no vínculo da paz, e diz assim: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, onde há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Agora observe como que Deus age na nossa vida. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está onde? Em todos. Em todos. Por isso que Jesus afirmou que o Pai ama a nós assim como amou a Ele. E aí qual que seria a ação do Espírito Santo quando a gente começa a entender a palavra? Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 8, dizendo que é o Espírito Santo quem nos convence de toda justiça, de todo pecado e de todo juízo. Então a gente precisa aprender esta questão da unidade da fé, de como buscar a Deus, de como estar diante de Deus, né? De como a gente ser amigo de Deus, de como a gente ter esse relacionamento com Deus. Pois se Deus é o seu autor, criador, mestre, juiz, redentor e salvador, quem é o teu Deus? A gente descreve muitas qualidades, mas e você? Qual descreveria, né? O que você falaria? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que a Bíblia diz para nós em João capítulo 13? Em João capítulo 13, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Aqui o próprio Jesus está falando. Mas como que você tem dito que Jesus é para você? Como você tem dito, quem você tem dito que Deus é para você, Jaca? Deus tem sido sustento, né? Uma paz, né? Ele tem sido Senhor sobre todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, um Jesus maravilhoso que é Salvador também. Então, você está me dizendo que você teve a mesma revelação que Moisés? Quando ele fala lá na sarça, lá, quando Deus fala para ele: eu sou o que sou o que sempre serei, eu serei o que sempre serei, o pão que te sustenta, a água que te sacia, aquele que te levanta quando você cai. Esse é o Deus que a gente apresenta, que a gente fala. Sim. Né? Então esse Deus maravilhoso, a gente precisa saber do amor dele por nós, né? Porque ele deixou escrito na palavra dele. Vamos ver lá em 1 João. Então, o último, estamos chegando ao final aí já do estudo. Um dos últimos versículos que a gente vai ler em João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, 1 João, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura aí de 8 versículos, que diz assim o texto, vai falar sobre o amor de Deus. E aí João, ele vem nos apresentando esse Deus e diz sobre o amor dele. Por que eu peguei esse texto? Para a gente entender sobre esta amizade. Esse João é aquele que estava com Tiago, que foi enviado a Samaria, e vão lá pregar a palavra e o povo não recebe, eles voltam a Jesus e falam assim: quer Senhor, que oremos a Deus para que caia fogo dos céus e consuma aquela cidade, se referindo àquela passagem de Elias, né? De quando pelo menos 100 soldados vão, né, sendo exterminados pelo fogo que cai do céu porque ele roga. É aquele João. E ele compreende tanto o amor de Deus pelo ser humano que ele vem descrevendo aqui em 1 João capítulo 3. Porque aí Jesus pergunta a eles: de que espírito sois vós? Porque Jesus pregava amor. Como é que ele ia orientar os seus discípulos, né, a ir lá rogar para que caísse fogo? E aí a gente observa ali o 1 João ali do capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Aquele João lá foi transformado. E o que impede nós de ser? E aí ele descreve assim: Alessandro, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E se de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece. Por isso que tem aquelas piadinhas, né, com quem é crente, com quem é cristão, com quem vai na igreja. Por isso que a gente tá vindo para a igreja, a gente escuta: ó o crentão indo lá, olha o crentinho indo ali, ó o irmãozinho. Então eles não nos conhecem, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados,
Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele realmente é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. E essa esperança não é o que o Simeão tinha? Então a gente deve de estar como ele, sendo guiados pelo Espírito Santo, porque aqui a gente dá uma pausa, porque, como o Jaca disse, eu me lembrei de um outro versículo. Porque se de fato somos filhos de Deus, como o texto vem descrevendo ali, e nós entendemos que somos, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim para nós: só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, não é. Porque daí vem o Evangelho de João dizendo, né, no versículo 12, lá no capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que receber a Cristo e crer nele recebe o direito de ser filho de Deus. Mas Romanos vem e explica que só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Se não, não é. E aí a gente volta para o texto no versículo 4. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Tem umas bíblias aí que já diz que todo aquele que comete pecado é filho do diabo, né? A gente pega umas versões assim que são mais pesadinhas pra gente ler, mas é mais fácil de se entender, né? É mais clara. E aí o versículo 5 diz assim: também sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, não o conhece. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que Abraão era? Justo. Por isso foi chamado amigo de Deus. E aí entra o versículo 8 para a gente fechar. Aqui está a versão que eu li. Aquele que pratica o pecado é filho do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí a gente começa a compreender a grande importância de se permanecer nessa justiça, né? Porque a Bíblia, quando Jesus está ensinando, por exemplo, orar ao Pai, ele nos ensina, né, a buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então a gente precisa ser este amigo de Deus. A gente precisa se achegar a Ele, a gente precisa estar perto dEle, a gente precisa ter esta confiança nele. Porque aqui o texto nos disse que esse Jesus era sem pecado. E é, né? E quando fala assim, aí a gente a gente deve entender esse último texto que nós lemos na noite de hoje, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 em diante, que vai nos falar para nos aproximarmos de Deus com esperança, com ousadia, com confiança, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, né? E vai falar de Jesus, esse que não teve pecado, que nós lemos em 1 João. E ali em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, observa que é o último texto que a gente vai ler nessa noite, por enquanto, a não ser que tenhamos perguntas ou dúvidas, né? Mas diz aqui o texto assim: tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não havemos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. E sendo ele sem pecado, o versículo 16 nos dá uma informação muito preciosa, né? Principalmente nesse tempo que a gente busca a Deus, que a gente vê o povo dizendo que quer estar mais perto de Deus. Aí o versículo 16 vem nos informando que depois de sabermos que Jesus não teve pecado, passou por tudo semelhante a nós em todas as coisas. Aí o 16 diz assim: portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
E um tempo como esse que estamos vivendo não seria uma bela ocasião? Essa versão que eu tenho aqui é sempre que precisamos de ajuda. Olha aí, quem que não precisa de ajuda num tempo como esse? Quem que não precisa de socorro numa ocasião como essa, né? De grande oportunidade. E nesse momento a gente conclui aí o nosso estudo. Espero que você tenha pego aí alguma coisinha, algum detalhezinho que tenha te dado uma informação de como ser próximo de Deus, de como ser amigo de Deus, né? De como se achegar a Ele. E lembrando que você deve chegar a Deus sempre com confiança, né? Sempre com fé. Lembrando lá de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu falei que nós não íamos ler, mas eu posso falar, né? Eu posso falar porque a minha mente, a minha cabeça, o meu coração gravou essa parte desse versículo aí, porque é essencial para mim. Então eu preciso saber disso quando eu for chegar a Deus, né? Que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo que é necessário aquele que se aproxima de Deus antes crer que Ele existe. Então, ficamos por aqui agora nesse momento, né? Temos aí alguma pergunta, não, Jaco? Não, por enquanto não temos perguntas. Só queria mandar um abraço lá para Claudineia, que está acompanhando nós aí. Mandar um abraço para Andréa Marques, Lu Borges, pastora Nelci também, com alguns comentários ali. Temos pessoas que entraram ali, mas a gente não sabe se continuam assistindo ou não. Mas tem um povo aí escutando o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu pensei agora em a gente tocar um louvor aqui. Vai que alguém tem uma questão ali para escrever e a gente encerra e não deu tempo. Então, enquanto o louvor toca aí, se você tiver alguma pergunta, alguma questão aí, escreve ali no Facebook ou no YouTube e nós estaremos aqui respondendo você. Nós vamos ouvir um louvor agora com Fernanda Brum. Quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam,
um toque. Um toque. Oh, oh, oh. Um toque. Um toque. Um toque. Um toque. Um toque. Toca-nos agora, Senhor. Um toque. Toca e seremos curados. Um toque. Seremos quebrantados. Seremos transformados. Um toque. Apenas um toque. Apenas um toque no teu coração. Apenas um toque. Apenas um toque, Senhor. Apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra. A igreja se rende em adoração. Apenas um toque. Jesus, em tua presença reunimos. Né? Estava com o microfone fechado e falando. Que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve nos acompanhando aí durante todo esse tempo. Estamos encerrando agora a Escola de Sabedoria. Mandar um abraço para o irmão Anderson, que está nos acompanhando pelo YouTube. Deus abençoe sua família, Anderson. Então encerramos, né, Jonathan? Isso aí. Muito álcool na mão, né? Podemos incentivar, né, os nossos amados aí a cuidar da saúde. Exato. Né, Temos que fazer a nossa parte. é isso aí. Então, chegamos ao fim do estudo. Não tivemos pergunta, ou deu para entender tudo, ou não deu para entender nada, né? Uma coisa ou outra aconteceu. Mas a questão é que o Pai colocou em nós o Espírito Santo e é o selo que nos identifica como filho de Deus. Vai nos trazer a palavra aos nossos corações aí a cada momento da nossa vida, no dia a dia. Então agora eu convido você a nós fazermos uma oração agradecendo por esse momento, onde estivemos reunidos aí com quantas pessoas acompanhando, já? Mais ou menos, somando YouTube, Facebook, deu umas 30, 40 pessoas. 30, 40 pessoas aí que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Lembrando que são computadores, né? A gente não sabe quantas pessoas estão atrás do computador. Né? Exato. Mas vamos então, nesse momento, aí, agradecer a Deus por esta palavra, né? Por este ensino, né? Então eu convido você aí na tua casa, onde você estiver aí, que você separe um tempinho aí. É rapidinho que você feche os teus olhos e agradeça a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, te louvamos por aqui estarmos reunidos e podermos falar da Tua palavra, Deus. Te louvamos por estas pessoas que estiveram com seus corações abertos a receber a Tua mensagem, a receber a Tua palavra. Que este ensino toque nesses corações através do Teu Espírito Santo, ó Pai, convencendo-os, ensinando-os, capacitando-os, trazendo a Tua revelação às nossas vidas, ó Pai. Te pedimos por nossa nação, te pedimos por nossos familiares, nossos amigos, que tenhamos uma noite abençoada e tranquila na Tua presença, ó Pai, que possamos te buscar e te encontrar, e é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e ficamos por aqui. Até o próximo programa, que é amanhã, né? Programa Cadeia da Prece. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.